Maior estádio do mundo, quer o maior jogador do mundo. O estádio quer Pelé. O seu chamado foi ser o primeiro. Um ícone, uma lenda, um furacão, um anjo sem asas, o que você quiser chamar. Sua partida foi dolorosa, mas deixará para sempre os seus rastros de alguém que, dentre tantos iguais, foi diferente. A maneira como se comportava quando a bola chegava aos seus pés era a mesma intimidade de dois namorados. E quantas fora a bola Pelé já teve. Até a Xuxa, a rainha dos baixinhos, foi seduzida pelo rei. O caminho do menino de 3 corações até a majestade jamais será esquecido. E sinceramente, lembrar de todos os seus feitos e de quem ele foi é a única forma que eu vejo de homenagear o rei Pelé, que por sinal é da nossa terra. Jamais compare Pelé com Mbappé, ou com Maradona, ou com Messi, ou quem quer que seja. Pelé foi rei, e rei só irá existir um. Vem comigo entender como foi a dura trajetória do menino Edson para se tornar o rei do futebol. E sinceramente o like já nem importa mais tanto. Essa é uma simples homenagem pro rei. Um anjo de luz que trazia um pouco de alegria para um povo que sobretudo era pobre e desesperançoso. Alguém que poderia em um raio de luz fazer algo magnífico e trazer um instante de alegria, mesmo que ela não fosse mudar a realidade que vivíamos, mas traria um sentimento único. Ele foi o hino de alegria nas favelas, de crianças que veem o futebol hoje como a melhor maneira de se expressar e mudar a sua realidade e a de sua família. Chamá-lo de rei poderia ser um absurdo, se ele não tivesse repaginado um esporte que era liderado por europeus com cara emburrada. Quem seria um personagem melhor para acabar com uma tradição engessada do que um brasileiro vindo de origem humilde e com um sorriso no rosto, mostrando seu talento com tamanha leveza e alegria? Suas aparições sempre foram assim. Aliás, antes de Pelé, a 10 era só mais um número. Mas o tempo passou. Aqueles anos de glória ficaram para trás. A idade chegou para o rei, que viu muitos de seus companheiros, como Garrincha, por exemplo, se perderem pelo caminho e fazer as lindas histórias que construíram no esporte serem manchadas pelas escolhas na vida pessoal. Pelé nunca pareceu o cara perdido, mas no fim as coisas mudam. O rei que muitos viram no passado performando e dando show dentro de campo, agora era um idoso, acamado e que estava dependente dos cuidados de quem quer que estivesse ao seu redor. Aos 82 anos, Edson já não era mais aquele menino que chegou ao Santos cheio de energia e exalando irreverência. O diagnóstico do câncer foi feito em setembro de 2021. Desde então, Pelé passou por tratamento de quimioterapia e deu entradas constantes no Hospital Albert Einstein. E dizer que vamos preparar para a Copa, se Deus quiser. Em 2022, houve o diagnóstico de metástase, quando o câncer generaliza pelo corpo. E no dia 29/12, não foi nós que perdemos, mas o céu que ganhou a maior estrela que já pisou nos campos de futebol do mundo. Essa história estava escrita na infância. Devido à origem pobre, Pelé chegou a fazer bicos como entregador de botas, vendedor de pastéis e até de engraxate. Na época ele ganhou o apelido de Dico, no qual era chamado pelos seus familiares. O futebol acabou entrando na vida dele por influência do pai. Quantos de nós já não fomos influenciados pelo pai? João Ramos do Nascimento jogou no Atlético Mineiro e no Fluminense, mas uma lesão no seu joelho o impediu de prosseguir no time. Já no fim da carreira, ele foi convidado para atuar no Bauru Atlético Clube. Por isso, em 1945, a família mudou-se para Bauru, no estado de São Paulo. Conhecido como o rei do futebol e o atleta do século, Pelé foi 3 vezes campeão do mundo com a seleção brasileira. A primeira delas com apenas 17 anos. O menino franzino chegou a Santos com 15 anos. Em 1956, através do jogador Valdemar de Brito, não tinha como ser diferente. Desde os primeiros testes ele já impressionou todo mundo. O técnico Luiz Afonso Pérez não o deixou mais ir embora. Foi 2 vezes campeão da Libertadores e do Mundial. Pelé e o Esquadrão de Santos batiam em qualquer um e a qualquer momento. A qualidade de Pelé era tamanha que a ideia de que ele era o rei do futebol surgiu antes mesmo da conquista de um título de expressão pela seleção brasileira. Com 17 anos, meses antes da disputa da Copa de 1958, já diziam: o que nós chamamos de realeza é acima de tudo um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir um rei, da cabeça aos pés.
A coroação definitiva ocorreu com a conquista dos títulos da Copa do Mundo. Em 1957, o futebol brasileiro estava por baixo, com uma derrota para a seleção do Uruguai em 1950 e a participação medíocre em 1954. Os resultados fracos durante uma excursão à Europa em 56 e o fraco desempenho no Sul-Americano de 57. Aí então surge Pelé. Com 17 anos, o futebol brasileiro passa de jato. O que era a quinta, sexta força, passou a ser indiscutivelmente a melhor seleção do mundo. E no Mundial de 1958, Pelé e Garrincha, depois de saírem do banco juntos, levaram o Brasil a ser campeão em cima da Suécia, com aquele gol histórico e que eu aposto que todo fã do futebol brasileiro conhece. A seleção, na verdade, nunca perdeu com a dupla em campo. Foram 3 títulos mundiais em 4 Copas. Pelé foi o grande protagonista disso tudo. A identificação da seleção com o povo brasileiro atingia seu ponto máximo ali. Pelé se tornou a face do Brasil bem-sucedido, o brasileiro mais reconhecido da história em todo o mundo. Entre as conquistas, uma ocupa um lugar especial na história do futebol, a da Copa de 1970 no México. Foi nessa competição que Pelé deitou e mostrou todo o seu potencial como jogador. Fez uma Copa ímpar, brilhante do início ao fim, e colocou o Brasil no topo do futebol mundial. Clodoaldo, um dos companheiros de Pelé naquela campanha, disse o seguinte: foi o melhor momento de Pelé na seleção brasileira. O via em 70 como nunca, preparado nos aspectos físicos, técnico e psicológico. Ele estava voando. Foi o momento no qual atingiu o máximo de sua carreira. Nessa competição, Pelé mudou o jogo. Pelé mudou a história do futebol. O Brasil passou a ser admirado em todo o mundo. E já era uma questão que até mesmo excedia o esporte. Tantos feitos levam à pergunta: como um menino comum, nascido em Minas, se transformou no rei do futebol? Como Pelé saltava daquele jeito mesmo sem ter academia ou preparo físico específico? Como Edson entrou em uma Copa do Mundo e levou a seleção brasileira, que até então era medíocre, ao topo, sem nunca ter passado por uma categoria de base sequer? Como Pelé tinha uma velocidade tão acima do normal, mesmo com chuteiras que chegavam a quase 1 quilo? Como Pelé cabeceava e chutava tão forte, com uma bola mais pesada que uma melancia? Como Pelé tinha um entendimento tão claro sobre o jogo, mesmo nunca tendo visto um trabalho de ronda ou treinamento tático? A única resposta que eu encontro é que Pelé estava muito à frente de seu tempo. Com poucos recursos ele fez demais. Inclusive, durante uma excursão do Santos ao continente africano, eles jogariam em Benin. A cidade estava no meio de uma guerra civil, só que o Santos era tão amado que as partes aceitaram cessar fogo no dia da partida. Um dos maiores orgulhos que Pelé tinha em contar, o dia em que o Santos parou a guerra. Mas se Pelé não jogasse, o contrato não era válido. Então dá para chamar de o dia que o Pelé parou a guerra. Pelé está acima de qualquer comparação. Seus astros não são perfeitos. E as coisas que aconteceram na sua vida pessoal jamais irão apagar o brilho do maior astro que o Brasil e o mundo já viram jogar. Podem vir outros, mas só ele será o rei. Obrigado por tudo que você fez pelo futebol. Sua coroa e suas lembranças ficarão por aqui. Descanse em paz, Pelé.